O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho que acabamos de ouvir, nós precisamos explicar, senão a gente não entende. Que história é essa do empregado que teve um dia inteiro de serviço, trabalhou suas 8 horas, ele volta do trabalho e o patrão ainda exige que ele vá lá e prepare o jantar e arrume a mesa, e se ele não fizer isso, ele estaria cometendo um grande pecado, um grande mal, sabendo que se ele tinha essa obrigação de fazer isso além daquele expediente, e no final vai dizer que somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. É muito estranho esse evangelho com a nossa cabeça no mundo de hoje, porque a questão aqui é que não é um empregado, aqui estamos falando de um escravo. O escravo, ele pertence ao seu senhor e ele faz tudo pelo seu senhor. A tradução aqui nos traz a palavra empregado, que a gente hoje pensa no mundo de hoje e não tem fundamento. Já trabalhou 8 horas, vai ter que ainda trabalhar mais um pouco, ainda de graça, considerando que ele ainda é um servo inútil. Então troque a palavra empregado por escravo e você vai entender. Eu e você, nós não somos empregados de Deus. Eu não sou empregado da igreja. Claro, por um lado até sou, não tenho carteira assinada, mas a gente recebe uma remuneração como padre. Mas eu sou, em primeiro lugar, escravo de Deus. E você também é. Por quê? O escravo tem um senhor. Eu e você temos um senhor. Quem é o nosso senhor? É Deus. E a gente obedecer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, nos esforçar para fazer a vontade dEle, não é mais do que a nossa obrigação. Por que a gente é servo inútil? Essa palavra parece tão pesada. Porque Deus, Ele é o único necessário. E o mundo existiria tranquilamente sem a gente. Diz que uma vez, uma criança, ela ficou muito triste quando ela descobriu que o mundo existia antes dela. Ela achou que o mundo tinha começado a existir quando ela nasceu. Ficou triste. Mas se ela não existisse, se eu e você não existisse, o mundo seria mundo. O que isso quer nos dizer? Que Deus, Ele é o único necessário, e a gente é servo, é escravo que deve fazer a vontade de Deus. Então esse é o contexto do Evangelho. Nós somos servos, escravos. Claro que a palavra escravo, ela tem todo um tom pesado, que a gente tem todo um contexto, né? Pensa aí nos nossos irmãos de origem africana e outras também situações de escravidão. Mas a palavra escravo significa isso. Tirando essa questão, significa isso. Existe um Senhor e nós sim somos escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. E a gente deve servir a Ele. Esse é o sentido da nossa vida, servir a Ele. Não devemos apenas querer que Deus nos beneficie se nós não servir a Ele. E aqui entra uma questão fundamental que eu quero agora entrar no Salmo e na primeira leitura. Antes eu queria fazer um breve comentário. O padre Jonas Abib, que é o fundador da comunidade de Canção Nova, ele criou um método de leitura da Bíblia.
que tem ajudado muitas gentes a ler e interpretar a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente deve pensar em dividir aquela leitura, ou pelo menos encontrar 3 coisas: ordem, promessa e princípio eterno. A Bíblia está cheia disso. Vamos pegar agora o Salmo. O Salmo diz assim: coloca no Senhor a tua alegria. O que é isso? É uma ordem. Criatura, coloca no Senhor a tua alegria. Não coloca nos prazeres pervertidos do mundo. Não coloca em outras coisas longe de Deus. Coloca no Senhor a tua alegria. Jovem, coloca no Senhor a tua alegria. Isso é uma ordem. E qual é a promessa? Ele dará o que pedir teu coração. Se você colocar a tua alegria em Deus, Ele vai te dar aquilo que você pede. Vamos adiante no Salmo, mas no final vai dizer assim: afasta-te do mal e faze o bem. O que é isso? É uma ordem. Não siga o caminho dos perversos, dos maus. Afaste disso e faz o bem. Ame a Deus, ame o próximo. Essa é a ordem. E qual é a promessa? Terás tua morada para sempre. Olha que maravilha. Qual é a morada que está falando aqui? Pode pensar no céu, pode pensar também na tua felicidade. E se nós pegar a primeira leitura, ela está cheia de ordens. Eu não vou ler todas aqui, mas vou retomar um pouco. Olha só, São Paulo falando a Tito: o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Isso é uma ordem. E eu acho que esse texto aqui tem muito a ver com o que nós estamos celebrando hoje, essa cerimônia de ação de graças pelos jovens que estão se formando. Teu ensino seja conforme a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? É a doutrina de Cristo, que a igreja é guardiã, os valores do Evangelho. Os mais velhos, pais, é para vocês agora, avós, os mais velhos sejam sóbrios, não sejam ébrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Olha quantas ordens está vindo aqui. Vou ler mais algumas só. As mulheres idosas, observe uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho. Como é feio uma pessoa idosa embriagada. Não é testemunho para os jovens. Sejam mestras do bem. Os mais velhos são testemunhos para os mais jovens. Continua: saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos. Aqui começa entrando o tema da família. Olha só que bonito, essas ordens de Deus aqui. Cuidarem também dos filhos, serem prudentes, castas, boas donas de casa. As mães, as avós têm que ir ensinando isso para suas filhas, não é? Dóceis para com os maridos, bondosos, e vai seguindo. Quantas recomendações. O que é isso aqui, gente? São ordens. Os jovens devem serem moderados, exemplos de boas obras, com a doutrina, conforme aqui vai dizer integralidade na doutrina, seguindo a doutrina, dá para pensar assim, de palavras sã e irrepreensíveis. Então, vejam aqui, meus queridos, quantas ordens aqui São Paulo está nos dizendo. E qual é a promessa? Não aparece na leitura a promessa, mas é lógico que a promessa está o quê? A realização da nossa vida. Vejam só, obedecendo às ordens de Deus, nós vamos receber a promessa da salvação, do êxito em nossa vida. Às vezes a gente só quer o êxito, às vezes a gente só quer o diploma, mas para ter o diploma tem que estudar, não dá para colar, não é? Para a gente chegar àquele sonho, eu quero, sei lá, atingir, ter tal profissão, eu quero tal sonho para a minha vida, eu tenho que me esforçar. Um atleta, para ele conseguir
ser campeão, ele tem que se esforçar. Ele tem que abrir mão de algumas coisas que ele gosta de comer, tem que fazer exercício, tem que malhar. Não que Deus, gente, ele vai dar tudo aquilo que a gente quer. Cuidado. Às vezes a gente quer que Deus seja o nosso escravo, é nós que somos escravos dele. Às vezes queremos que ele faça a nossa vontade, não é assim. Se nós obedecer a Deus, ele vai dar tudo aquilo que a gente quer? Não. Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa. Então cuidado, a gente tem que aprender também a esperar em Deus. Está cheio de gente aí hoje ansiosa, não sabe esperar. A gente manda mensagem hoje e quer a resposta imediata. A gente está no trânsito e quer logo passar. E quantas situações hoje da impaciência. Temos que aprender a esperar. Tem o tempo de Deus. Mas, enquanto aquela graça não chega, obedecer às ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Que a gente possa então colocar em prática os valores que aqui essa liturgia de hoje está nos trazendo, colocar em nossa vida, e Deus vai nos dar o melhor, aquilo que nós realmente precisamos. Teremos êxito em nossa vida. Hoje nós também estamos celebrando aqui um santo mártir, São Josafá. A oração que nós rezamos aqui na oração da coleta da missa dizia assim: fortalecidos pelo mesmo Espírito, também nós, por sua intercessão, não hesitemos em dar a vida pelos irmãos. O mártir deu a vida pelos irmãos, por Cristo. Esse é o sentido da vida, é dar a vida por uma causa, por Cristo, por uma vocação. É o sentido da vida. Obedecer então essa ordem e receber a promessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.